alguns dos argumentos humanos, eles se tornam algemas na nossa vida. E algumas vezes a sabedoria humana que a gente busca para resolver situações da nossa vida se tornam algemas na nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que a sabedoria humana, ela é improdutiva nas questões essenciais da alma. Olha só o que a Bíblia diz em Tiago 3, ela diz assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento, pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, você já viu gente inteligente com inveja? Se existe amargura, você já viu gente inteligente com amargura? Você já viu egoísmo? Ele diz assim, e egoísmo? Você já viu gente inteligente com egoísmo? Tem gente inteligente com egoísmo, tem um monte de título lá e é egoísta, orgulhoso. Então ele diz assim, olha, não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, e ela é deste mundo, e não da nossa natureza, e é da nossa natureza humana, e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão, e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, é também pacífica, bondosa, amigável, ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência, e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Então, o que é a chave de toda a sabedoria e conhecimento de Deus, de todos os tesouros de Deus, está abrindo aqui na terra agora, na minha vida e na sua vida? E aí a gente vai aprender que a primeira chave que Ele está abrindo, que era um problema do passado, é uma libertação da religiosidade sem essência. É interessante porque a igreja de Colossos, para quem Paulo está escrevendo, vivia uma forte pressão de pessoas que não conseguiam entender porque eles, tendo se tornado cristãos, não tinham sido circuncidados primeiro, e porque não seguiam todos os preceitos do judaísmo. Então chegaram lá alguns líderes e disseram assim, escuta, está tudo errado aqui, você não fez a circuncisão, não cortou aquela pele do prepúcio do seu pênis, para dizer que você é judeu. Primeiro você tem que ser judeu, depois cristão. Você não cumpre todas as festas judaicas, você não respeita os dias de lua nova, você não guarda o sábado como o judeu guarda, você não faz uma série de coisas, está tudo errado na sua vida. E aí o apóstolo Paulo vai explicar a amplitude da obra de Jesus e o significado do batismo que a gente teve em Cristo, onde a gente assume a nossa fé pessoalmente com Jesus. É interessante isso. Ele diz assim, olha, você não precisa ser circuncidado, porque você já foi batizado. E quando você recebeu Jesus como Senhor, você publicamente assumiu que Ele tem a chave de todos os tesouros de Deus na sua vida, e Ele é suficiente. Por isso é tão importante o batismo, ainda que ele seja um símbolo, assim como a circuncisão era um símbolo, ele é um símbolo da nossa fé e da chave que Deus nos deu e está na nossa mão. Olha só o que Paulo vai dizer em Colossenses 2, versículos 11 e 12, por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé,
que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. É interessante porque muitos dos ritos religiosos, eles existem para tentar resolver um problema que o rito não resolve, que é o problema da nossa natureza pecaminosa. Não sei se você sabia, mas lá no passado, os místicos da Igreja Católica, que era um povo piedoso, que queria buscar a Deus, eles se sentiam mal porque não conseguiam viver a santidade. E então eles começaram a criar alguns ritos religiosos esquisitíssimos. Então, quando eles pensavam alguma coisa que não valia a pena pensar, eles pegavam um chicote e batiam nas suas costas. Olha, se fosse nesse auditório aqui, a coisa ia ficar feia. Mas nenhuma chicotada resolvia o problema da natureza pecaminosa. Porque só Jesus tem a chave que liberta as nossas algemas. Não há uma liturgia religiosa que possa nos libertar da nossa natureza. É o poder do Espírito Santo entrando de nós que vai fazendo a gente criar aquilo que a Bíblia chama de o fruto do Espírito, que é uma transformação dentro da nossa alma, que acontece de dentro para fora. E é por isso que algumas vezes na sua vida, você começa a lutar com um pecado. Eu acho que você já viveu isso, porque eu já vivi isso na minha vida. Você está lutando com um determinado pecado, e a sensação que você tem, que se você vencesse aquele pecado, você era o mais santo de todos os homens da terra. E aí o Espírito Santo vai trabalhando, até que um dia o Senhor te liberta daquilo. A gente não se sente mais bem, dá até nojo aquilo. Aí o Senhor diz, agora vamos para a próxima lição? E a gente diz, opa, eu não sou tão santo assim. Não, eu estou trabalhando em você, e eu tenho a chave, e é a minha chave que liberta. Sabe, queridos, às vezes a gente está aprisionado a uma série de ritos religiosos, quando a gente tem a chave na mão. Jesus Cristo é a chave dos tesouros de Deus, que abre as algemas que foram colocadas na nossa vida. É isso que a Bíblia está ensinando, e isso é o sentido do Cristo Jesus ter vindo a esse mundo, de ter revelado a sua glória, e ter nos dito que poderia habitar dentro da nossa alma, que seria a catedral de Deus hoje aqui na terra. Ele vai estar trabalhando na nossa vida. O batismo, quando feito não apenas como um rito religioso, mas como parte da nossa obediência pessoal, expressão da nossa fé e testemunho da obra redentora dele em nós, revela o poder da ressurreição que atua nas nossas vidas. E esse é o simbolismo do batismo. A gente é mergulhado na água, como se tivesse sido morto e sepultado. E a gente é levantado da água, como se tivesse ressuscitado para viver uma nova vida. E o que Deus está dizendo é, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vai estar trabalhando na tua vida. É Ele que vai começar uma obra de transformação, porque eu estou dando uma chave para você. É a chave dessa liberdade que o Senhor está nos dando. E é por isso que Paulo vai dizer em Colossenses 2, 16 e 17, falando dessa algema da religiosidade, ele diz assim, portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e a festa da lua nova, e o sábado, tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá, a realidade é Cristo. O que é que Deus te deu? A chave. Fala para quem está perto, você tem a chave. Se você tem Jesus, você tem a chave. Agora fala sério, não deixa ninguém botar uma algema em você. Está entendendo? Jesus é a chave. Segunda libertação que Ele nos dá, a chave. A Bíblia vai dizer para a gente, no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, é Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são
perdoados. E essa aqui para mim é tremendo. Jesus é o único que nos liberta da culpa do pecado. Quando eu estava no seminário, eu conversei com um presidiário uma vez, e tentando passar para ele a mensagem do Evangelho. E quando eu anunciei essa mensagem, ele me disse uma coisa incrível. Ele disse assim: pastor, para mim não dá certo, não funciona mais. E eu disse: por que para você não funciona? Porque eu já matei muita gente, e tudo que eu venha fazer não pode trazer essas pessoas de volta, por isso não tem mais jeito para mim. É interessante que alguém que já matou muita gente sentia culpa do seu pecado. Parecia que não. E sabe qual é a mensagem do Evangelho? É que o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. Não tem pecado que não possa ser lavado no sangue de Jesus Cristo. E quando Ele lava, Ele quebra, Ele abre a algema da culpa, porque foi cravado na cruz do Senhor Jesus toda a escritura de dívida. O que é a culpa? A culpa é uma escritura de dívida. Eu sou devedor, confesso, e eu não consigo pagar a dívida. E sabe o que foi a cruz? É isso que está escrito na Bíblia. Na cruz de Jesus foram cravadas todas as escrituras de dívida. Na nossa linguagem seriam as notas promissórias dos nossos erros e defeitos. O Senhor já levou na cruz do Calvário, e Ele nos deu a chave. Tira a chave da culpa. O acusador não quer que você use a chave, por isso ele é Satanás, o acusador. Mas no sangue de Cristo a remissão, a perdão e a transformação e a liberdade. E esse é um tesouro de Deus que veio só através de Jesus. Foi por isso que Jesus nasceu.